Oi pessoal, meu nome é Marcelo Souza, agradeço a audiência de todos e de você que é novo por aqui, o qual peço que se inscreva, dê um like, compartilhe e ative o sininho para dar engajamento ao canal. Eu posto um vídeo de conteúdo religioso por semana e é um prazer ter todos vocês aqui para mais uma jornada de reflexão e descoberta. Hoje exploraremos a virtude teologal da fé, compreendendo seus fundamentos e destacando analogias que nos ajudam a entender seu significado profundo. E para ajudá-los nessa jornada, sugiro que leiam esse livro aqui, A Fé Explicada, que é fundamental, e este livro aqui de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que também é maravilhoso. Vou deixar o link desses livros na descrição deste vídeo, assim como de vários outros livros que indico. E vou deixar também no primeiro comentário para você poder adquirir e se aprofundar mais no assunto. A fé é mais do que uma simples crença. É uma força que nos conecta ao divino e nos impulsiona a buscar significado e propósito em nossa jornada. Independentemente de nossas origens, crenças ou culturas, a fé é uma constante que une a humanidade em sua busca pelo transcendente. Nesta apresentação, embarcaremos em uma exploração enriquecedora da virtude da fé. Nosso objetivo é desvendar os mistérios dessa virtude tão fundamental e ao mesmo tempo complexa. Iremos além das definições superficiais e nos aprofundaremos nos fundamentos que sustentam essa crença inabalável no invisível. Ao longo deste vídeo, compartilharemos não apenas os aspectos teóricos da fé, mas também nos apoiaremos em analogias vívidas que nos ajudarão a compreender seu significado profundo. Como as raízes invisíveis de uma árvore, a fé é o alicerce que sustenta o crescimento visível de nossas vidas espirituais. Assim como um farol na escuridão, a fé nos guia nos momentos de incerteza. E de maneira semelhante, como uma ponte invisível sobre um abismo, a fé nos conecta a Deus, permitindo-nos superar os desafios que encontramos em nossa jornada. Nosso compromisso é não apenas explorar a fé teoricamente, mas também oferecer insights práticos sobre como fortalecer essa virtude em nossas vidas diárias. Através de exemplos, histórias e reflexões, buscaremos inspirar cada um de vocês a cultivar uma fé que transcenda as adversidades e ilumine os caminhos que percorremos. Então, convido todos vocês a se juntarem a mim nessa jornada de descoberta, reflexão e inspiração. Vamos explorar juntos a virtude teologal da fé, seus alicerces profundos e as analogias que nos ajudam a entender seu significado impactante. Abrace essa oportunidade de crescimento espiritual e vamos começar nossa exploração. O que são virtudes teologais? As virtudes teologais são princípios fundamentais da moral e da espiritualidade que desempenham um papel essencial na conexão entre a humanidade e Deus. Elas representam dons especiais concedidos por Deus que nos capacitam a viver em harmonia com nossa natureza espiritual e a nos relacionarmos de maneira profunda com o transcendente. São três as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Imagine que a jornada da vida é como uma viagem em um navio em alto mar. Nesse navio, cada pessoa está navegando em direção ao seu destino final, que é uma ilha de paz, felicidade e plenitude espiritual. No entanto, o oceano da vida está cheio de desafios, tempestades e incertezas. Nesse contexto, as virtudes teologais são como bússolas especiais que ajudam os navegantes a se orientarem nessa jornada. Cada uma delas desempenha um papel único. Fé. A fé é como o farol no topo do mastro do navio. Mesmo quando a noite é escura e as nuvens encobrem as estrelas, o farol emite um brilho constante, mostrando o caminho. Da mesma forma, a fé é a luz interior que ilumina o caminho, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Esperança.
A esperança é como as velas do navio que se enchem com o vento. Quando o vento sopra contra o navio, as velas se expandem, impulsionando-o para a frente. Assim, a esperança dá impulso e direção, mesmo quando enfrentamos ventos contrários na vida, nos incentivando a continuar navegando em direção ao nosso destino. Caridade, amor. A caridade é como o timoneiro que guia o navio. Ele direciona o curso, toma decisões e mantém o navio no caminho certo. Da mesma forma, a caridade nos orienta a tomar decisões altruístas, a agir em amor e a buscar o bem dos outros, mantendo-nos no curso certo em direção à plenitude espiritual. Assim como um navio precisa de uma bússola, um farol, velas e um timoneiro para navegar com sucesso através das águas tumultuadas, os indivíduos precisam das virtudes teologais para navegar pela jornada da vida. Elas fornecem a direção, a confiança e a orientação necessárias para enfrentar os desafios e alcançar o destino final de uma conexão mais profunda com Deus e uma vida cheia de significado espiritual. A virtude teologal da fé. A virtude da fé é uma das pedras angulares da espiritualidade e tem uma profunda importância em diversas tradições religiosas. Vamos examinar com mais profundidade essa virtude e mergulhar em sua definição e significado. A fé pode ser definida como uma crença firme naquilo que não se pode ver ou tocar, mas que é sustentada por evidências divinas. É uma confiança profunda no transcendente que vai além dos limites da razão e dos sentidos humanos. Essa crença não se baseia apenas em provas empíricas ou lógicas, mas é enraizada na revelação divina, uma comunicação direta de verdades espirituais por meio de escrituras sagradas, tradições religiosas ou experiências espirituais pessoais. A essência da fé reside na capacidade de confiar no transcendente, de aceitar verdades espirituais que transcendem os limites da compreensão humana. Ela nos chama a acreditar em realidades invisíveis e a abraçar um nível mais profundo de entendimento que não pode ser alcançado apenas através da razão puramente humana. Imagine que a fé é como olhar para o céu noturno e acreditar na existência de estrelas distantes, mesmo que a distância nos impeça de vê-las claramente. Da mesma forma, a fé nos convida a acreditar nas verdades que se encontram além da visão material, a confiar em um plano divino que muitas vezes está além do alcance de nossa compreensão. Essa virtude nos desafia a transcender o domínio da lógica estrita e a abraçar um tipo diferente de conhecimento. Um conhecimento que nasce da conexão espiritual e da confiança inabalável. Ao adotar a fé, abrimos portas para uma dimensão mais profunda de compreensão e conexão, permitindo-nos navegar por territórios espirituais que vão além do nosso alcance terreno. Em resumo, a virtude teologal da fé é a âncora que nos conecta ao divino, a confiança que nos guia em meio à incerteza e a chave que nos permite acessar verdades espirituais além do alcance da razão humana. Ao abraçar essa fé, nos abrimos para uma jornada de descoberta espiritual e conexão mais profunda com o transcendente. Antes de continuarmos, preciso falar que estou fazendo um curso fantástico e aconselho vocês a fazerem também. É um curso de orientação espiritual que te permite descobrir como está a sua espiritualidade e mergulhar no autoconhecimento, aprendendo ainda sobre Deus, a vida interior e o discernimento, te ajudando a descobrir se um pensamento vem do bem ou do mal. Você vai explorar obras de grandes atores como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha e Thomas Merton. São mais de 100 vídeos-aulas e você pode estudar facilmente em qualquer momento do seu dia. Não perca essa chance de crescer espiritualmente. Vou deixar o link do curso na descrição deste vídeo, assim como outros cursos que indico. Inscreva-se já! Fundamentos da Fé. A fé como virtude teologal,
é sustentada por diversos fundamentos que enriquecem nossa compreensão de Deus e fortalecem nossa conexão espiritual. Nessa sessão, exploraremos os principais pilares que sustentam a fé, desde a revelação divina até as experiências pessoais. Revelação divina. Uma das bases fundamentais da fé é a revelação divina. Isso engloba as escrituras sagradas e tradições religiosas que transmitiram conhecimentos sobre o divino ao longo das gerações. As escrituras, como a Bíblia e outros textos sagrados, são consideradas guias espirituais que contêm mensagens diretas de Deus. Esses textos oferecem orientação moral, sabedoria e narrativas que alimentam nossa fé. Através da leitura e reflexão sobre esses textos, mergulhamos nas histórias de fé de nossos antepassados, conectando-nos com a trajetória da humanidade em busca de Deus. Testemunho dos santos. As vidas dos santos, aqueles que exemplificaram uma profunda conexão com o divino, têm o poder de fortalecer nossa fé. Os santos são modelos de virtude e dedicação espiritual, mostrando que é possível viver em harmonia com princípios espirituais em meio às sucessões de mudanças da vida. Suas histórias de devoção, coragem e serviço inspiram-nos a cultivar uma fé firme mesmo em face dos desafios. O testemunho dos santos reforça a ideia de que a fé não é apenas teórica, mas uma força transformadora capaz de moldar nossas vidas de maneira poderosa. Experiências pessoais. As experiências pessoais constituem um dos alicerces mais íntimos da fé. Momentos de intimidade espiritual, momentos em que sentimos a presença de Deus de maneira pessoal e direta, têm o poder de solidificar nossa crença. Essas experiências podem variar desde momentos de inspiração e paz interior até encontros mais profundos em práticas meditativas ou momentos de oração. Tais experiências pessoais nos lembram que a fé não é apenas intelectual, mas uma realidade vivida e sentida. Elas oferecem uma ligação direta com o transcendente, reforçando nosso compromisso espiritual e impulsionando-nos a continuar nossa busca. Em resumo, os fundamentos da fé, que incluem a revelação divina, o testemunho dos santos e as experiências pessoais, trabalham em conjunto para sustentar e fortalecer nossa crença no divino. Esses pilares nos proporcionam uma base sólida para a nossa jornada espiritual, permitindo-nos conectar nossa fé com a história, a sabedoria e as experiências profundas que moldam nossa compreensão do transcendente. Raízes de uma árvore. Imagine uma árvore majestosa, alta e frondosa, que chama a atenção de todos que passam por ela. Porém, o que muitas vezes passa despercebido são as raízes que estão escondidas sob a terra. Essas raízes, invisíveis aos olhos, desempenham um papel crucial para o crescimento e a sustentação da árvore. Elas absorvem água e nutrientes do solo, fortalecendo a base necessária para que a árvore cresça e se desenvolva. Essa analogia das raízes invisíveis de uma árvore pode ser aplicada à nossa compreensão da fé. Assim como as raízes são essenciais para o crescimento visível da árvore, a fé é fundamental para a nossa jornada espiritual. A fé é aquilo que não vemos, mas que sustenta nossas ações visíveis e nossas vidas espirituais. Muitas vezes, estamos focados no aspecto tangível da religião, como rituais, práticas e cerimônias. No entanto, a verdadeira força reside na fé que subjaz a essas ações. A fé é como as raízes profundas que nos ligam a Deus, permitindo-nos absorver a nutrição espiritual necessária para crescer espiritualmente. Assim como as raízes fornecem estabilidade à árvore, a fé nos dá um alicerce sólido para enfrentar os ventos da incerteza e da adversidade. Mesmo quando não vemos resultados imediatos de nossa fé, ela está trabalhando em segundo plano, nutrindo nossa espiritualidade,
e impulsionando nosso crescimento interior. Portanto, assim como admiramos a grandiosidade de uma árvore, devemos também cultivar nossa fé, conscientes de que aquilo que não é visível aos nossos olhos é muitas vezes o elemento mais essencial em nossa jornada espiritual. A analogia das raízes nos ensina que, da mesma forma que cuidamos das raízes para garantir o crescimento saudável de uma árvore, devemos nutrir e fortalecer nossa fé para colher os frutos de uma vida espiritual rica e plena. Agora, se você está me acompanhando até aqui, é sinal de que está gostando. Então, eu peço que dê um like e coloque as mãozinhas orando nos comentários, para eu saber que você está comigo. Navegação por GPS. Hoje em dia, é comum dependermos de sistemas de navegação por GPS para nos guiar em nossas viagens. Imagine estar em um lugar desconhecido, confiando em um dispositivo para mostrar o caminho. Muitas vezes, o GPS nos leva por rotas que não entendemos completamente, mas ainda assim confiamos nele para nos levar ao nosso destino. Essa analogia da navegação por GPS pode ilustrar a dinâmica da fé em nossa vida espiritual. Assim como confiamos no GPS, mesmo sem compreender todos os detalhes do caminho, também confiamos na orientação divina em nossa jornada espiritual, mesmo quando não entendemos completamente. A fé nos chama a confiar em Deus como um guia infalível, mesmo quando os detalhes de nossa jornada espiritual podem parecer incertos ou desafiadores. Assim como não questionamos todas as decisões do GPS, a fé nos encoraja a confiar na direção divina, mesmo quando não podemos prever o que está à nossa frente. Essa analogia também é destacada a importância da humildade espiritual. Assim como não somos especialistas em cartografia quando usamos um GPS, também não precisamos ter todas as respostas quando se trata de fé. A fé nos convida a adotar uma atitude de humildade diante de Deus, reconhecendo que nossa compreensão é limitada e que confiar na orientação divina é essencial para nosso crescimento espiritual. Assim como seguimos as instruções do GPS com a expectativa de chegar aonde queremos, podemos aplicar essa mesma abordagem à nossa fé. Mesmo quando não vemos claramente o caminho à nossa frente, podemos confiar que estamos sendo guiados pelo divino em direção a um destino espiritual significativo. A analogia da navegação por GPS nos lembra que a fé não requer um entendimento completo, mas sim uma confiança genuína no divino como nosso guia constante. Desafios da fé. A jornada da fé não é isenta de desafios. Na verdade, os desafios podem ser vistos como oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. Nesta sessão, exploraremos alguns dos desafios mais comuns que podem surgir em nossa jornada de fé. Dúvidas e questionamentos. As dúvidas e questionamentos são aspectos naturais da busca espiritual. No entanto, muitas vezes os encaramos como obstáculos à fé. Quando enfrentamos com abertura e sinceridade, eles podem fortalecer nossa fé ao levar a uma busca mais profunda por respostas. Através da investigação e reflexão, muitos encontram respostas que fortalecem suas crenças e enriquecem sua compreensão de Deus. Adversidades. Momentos difíceis da vida, como perdas, doenças ou desafios financeiros, podem testar nossa fé de maneira profunda. Enfrentar a adversidade nos força a questionar o sentido do sofrimento e a confiar no plano de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Esses momentos podem levar a uma transformação interior, permitindo que nossa fé cresça através da resiliência e da busca por significado. Cultura cética. Vivemos em uma época em que a cultura contemporânea frequentemente valoriza a lógica e o materialismo, questionando conceitos espirituais e religiosos. Essa cultura cética pode desafiar nossa fé,
fazendo-nos questionar se estamos fora de sintonia com o pensamento predominante. No entanto, a fé não é incompatível com o questionamento saudável. Através do diálogo, da exploração e da educação, podemos enfrentar esses desafios culturais com confiança e cultivar uma fé sólida, fundamentada na convicção pessoal. Em vez de evitar ou temer os desafios da fé, devemos encará-los como oportunidades de crescimento. Dúvidas superadas e adversidades enfrentadas podem fortalecer nossa fé, transformando-a de algo superficial em algo substancial e significativo. A cultura cética também pode ser um campo fértil para o desenvolvimento espiritual, à medida que nos comprometemos com o entendimento mais profundo de nossas crenças. A verdadeira força da fé reside na capacidade de enfrentar esses desafios com coragem, humildade e perseverança. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos outros a fazer o mesmo. Através da superação de desafios, a fé se torna mais do que um mero conjunto de crenças. Ela se transforma em uma força dinâmica que guia e sustenta nossa jornada espiritual. Ponte sobre um abismo. Imagine uma jornada pela qual você precisa atravessar um abismo profundo e intransponível. No entanto, no momento em que você olha para o outro lado, a visão é obscurecida. Você não consegue enxergar com clareza o que está além, mas à sua frente há uma ponte sólida e confiável que se estende sobre o abismo. Essa analogia da ponte sobre um abismo pode ilustrar de maneira poderosa o papel da fé em nossa jornada espiritual. Assim como confiamos na segurança da ponte, mesmo sem enxergar o outro lado do abismo, também confiamos na fé para nos sustentar através dos abismos da incerteza em nossas vidas. A fé é a ponte que nos permite atravessar os desafios, dúvidas e momentos de escuridão espiritual. Ela nos dá a coragem e a confiança necessárias para continuar avançando, mesmo quando o destino final não está certo. A fé não exige que enxerguemos todos os detalhes. Em vez disso, nos chama a confiar em Deus e a dar passos de fé, confiantes de que estamos sendo guiados e sustentados. Assim como a ponte nos protege de quedas potencialmente perigosas no abismo, a fé nos protege de cair em um vazio espiritual. Ela nos dá força para sustentar os momentos de escuridão e incerteza, nos lembrando de que, mesmo quando não vemos claramente o outro lado, há uma força divina que nos guia. Além disso, assim como atravessar uma ponte requer um certo grau de confiança na engenharia e na estrutura da ponte, a fé também envolve confiar no plano divino. A analogia da ponte sobre um abismo nos incentiva a confiar, acreditar e seguir em frente, mesmo quando não compreendemos totalmente o que nos aguarda. Portanto, assim como atravessamos uma ponte com confiança, mesmo sem ver o outro lado do abismo, podemos enfrentar a jornada espiritual com fé, confiando que estamos sendo guiados e sustentados em nossa jornada, independentemente das incertezas que possam surgir. Cultivando e fortalecendo a fé. A fé é uma virtude dinâmica que pode ser cultivada e fortalecida ao longo do tempo. Assim como uma planta precisa de cuidado e atenção para crescer, nossa fé também requer práticas consistentes que a nutram e fortaleçam. Nesta sessão, exploraremos maneiras práticas de cultivar e fortalecer a fé em nossa jornada espiritual. Oração e meditação. A oração e a meditação são práticas fundamentais para cultivar a fé. Através da comunicação com o divino, desenvolvemos um relacionamento mais profundo e íntimo com o transcendente. A oração nos permite expressar nossos pensamentos, preocupações e gratidão, enquanto a meditação nos ajuda a ouvir e receber insights espirituais. Essas práticas regulares nutrem nossa fé,
trazendo clareza e tranquilidade à nossa busca espiritual. Estudo e reflexão. Conhecer melhor as bases de nossa fé é crucial para fortalecê-la. O estudo das Escrituras Sagradas, textos religiosos e ensinamentos de nossa tradição nos permite entender as verdades espirituais em um nível mais profundo. A reflexão sobre esses ensinamentos nos ajuda a aplicar os princípios da fé em nossa vida cotidiana. Quanto mais compreendemos, mais nossa fé se enraiza em um conhecimento sólido. Comunidade religiosa. A participação em uma comunidade religiosa oferece apoio mútuo e encorajamento na jornada de fé. O compartilhamento de experiências, reflexões e desafios com outros membros da comunidade enriquece a nossa compreensão e fortalece a nossa fé. A comunidade também fornece oportunidades para o serviço e a prática da caridade, aprofundando nossa conexão com os princípios espirituais. Ao incorporar práticas como a oração, meditação, estudo, reflexão e participação em uma comunidade religiosa, estamos construindo um alicerce sólido para a nossa jornada espiritual. Essas práticas não apenas nutrem nossa fé, mas também nos ajudam a enfrentar desafios, dúvidas e adversidades com resiliência e confiança. Lembre-se de que, assim como qualquer jornada, a jornada da fé é única para cada indivíduo. Experimente diferentes práticas e encontre aquelas que ressoam melhor com você. Ao cultivar sua fé de maneira consciente e intencional, você está investindo em um relacionamento profundo com o divino, permitindo que sua fé cresça e floresça ao longo do tempo. À medida que nossa exploração sobre a virtude teologal da fé chega ao fim, é importante recapitular os principais pontos que foram abordados nesta apresentação inspiradora. Durante esta apresentação, mergulhamos profundamente na virtude da fé, compreendendo sua definição e significado. Exploramos os fundamentos da fé, desde a revelação divina até as experiências pessoais, e examinamos analogias vívidas que nos ajudaram a compreender essa virtude de maneira mais profunda. Abordamos os desafios à fé, destacando como as dúvidas, adversidades e a cultura cética podem fortalecê-la. Além disso, exploramos práticas para cultivar e fortalecer a fé, como a oração, meditação, estudo e participação em uma comunidade religiosa. A virtude teologal da fé é uma força poderosa que permeia todas as áreas de nossas vidas. Ela nos convida a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto, e a aceitar verdades espirituais que transcendem nossa compreensão racional. A fé nos capacita a enfrentar desafios com resiliência e a buscar significado e propósito em nossa jornada espiritual. Ela é como a base sólida que sustenta o crescimento visível de nossa espiritualidade, nos orientando nas encruzilhadas da vida. Lembre-se de que a fé é uma jornada pessoal e única, mas também é uma ponte que nos conecta como comunidade espiritual. Convido todos vocês a continuarem a explorar essa virtude em suas vidas diárias, a cultivar sua fé através da oração, reflexão e ação, e a compartilhar os frutos dessa jornada com aqueles ao seu redor. A jornada da fé é repleta de mistérios e maravilhas. E estou empolgado para ver como cada um de vocês incorporará essa virtude em sua própria jornada. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Que a virtude da fé continue a iluminar seus caminhos e a enriquecer suas vidas de maneiras profundas e significativas. Fé em Deus e mão na massa.